Então hoje a gente já vai começar naquele modelo, voltar naquele fadídico dia que machuca o peito do brasileiro, amante de futebol. A gente vai tentar entender como que o Brasil perdeu a Copa pra ele mesmo. Vambora! Canal Gol Perdido. 18. O Brasil de Tite estava imbatível, praticava um excelente futebol e vinha de uma sequência incrível de vitórias. Na Copa do Mundo, as seleções maiores estavam sendo eliminadas. A cada dia que passava, o brasileiro se iludia ainda mais com jogadores como Neymar e Coutinho brilhando, até que chegou às quartas contra a Bélgica. E 15... Tipo assim, time da Bélgica era pica, eu sabia, mas pô... Nossa, também era brabo, mano. minutos de apagão foram suficientes para acabar com o sonho do Hexa. Mas não foi só isso. Aconteceram lances inacreditáveis que estão na mente do brasileiro até hoje. E nesse vídeo eu vou te contar como o Brasil perdeu a Copa para ele mesmo. Para começar a contagem, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A Copa do Mundo de 2014 foi um grande trauma para todo o país. Um dos maiores vexames da história do nosso futebol. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Essa narração não dá. E lá vem eles de novo. Caraca, mano, esse dia com um novo ciclo de 4 anos pela frente, a tarefa de erguer a cabeça e ao mesmo tempo dar motivos para que a torcida pudesse acreditar não era fácil. Nos dias seguintes do traumático 7-1 contra a Alemanha, a CBF demitiu o Felipão e apostou mais uma vez na experiência. Dunga voltou ao comando da seleção brasileira, mas dessa vez os resultados não foram tão empolgantes como na primeira passagem. Na Copa América de 2015, o primeiro grande teste, a seleção foi eliminada nas quartas de final. Em 2016, na Copa América do Centenário, a pior campanha da história do Brasil na competição, eliminada ainda na fase de grupos. E para completar, o Brasil era o 6º colocado nas eliminatórias. Com essa posição, nem se classificaria para a próxima Copa. A passagem desastrosa acabou em junho de 2016, com a demissão de Dunga. Enquanto em outros momentos a escolha de um treinador para a seleção se transformava em uma novela, dessa vez a decisão parecia bem mais simples. O nome favorito pela CBF, pelos jornalistas e por boa parte da torcida era quase unânime: Adenor Bach, o Tite. Ganhou tudo o que era possível ganhar no Corinthians e agora tinha a missão de, em menos de 2 anos, tirar o Brasil do fundo do poço e preparar a seleção para a Copa da Rússia. Uma responsabilidade muito grande, eu tenho a dimensão... Pô, papo reto. A gente reclamou desse cara, mas não reclamou de barriga cheia, mano. Exata como vocês têm. E de fato, papo reto. O começo... Dorival, loucura. Mas quem que teve? Dorival, Diniz, pô, que isso, cara. Ridículo na seleção. Foi muito promissor. Na estreia, 3-0 contra o Equador nas eliminatórias. Em seguida, 2-1 contra a Colômbia. A campanha seguiu com goleada de 5-0 contra a Bolívia. Depois, 2-0 contra a Venezuela. Continuou. E todos esses jogos aí, Brasil passou o carro na Argentina, passou o carro... Deu nem chance. 2-0 contra o Peru, que tinha eliminado a gente. 4-1 contra o Uruguai em Montevidéu, com hat-trick. Gol do Neymar de cobertura. Do Paulinho. 3 contra o Paraguai. 2 contra o Equador. 3-0 contra o Chile. E apenas 2 empates no meio do caminho. Uma campanha praticamente perfeita e que garantiu o Brasil como o primeiro colocado na América do Sul. Lembrando que a seleção estava sofrendo com Dunga. O Tite foi importantíssimo para a classificação. Dentro de campo, o time jogava com diversas caras novas. Adenor convocou jogadores de sua confiança, como Renato Augusto. Verdade. Apareceu uns jogadores aí que eu fiquei, caraca, de onde que esse cara tá tirando esses malucos? Firmino, Paulinho. Teve mais alguns também. Alexandro, que hoje tá no Mengão. Monstro. Que ajudaram o Brasil a ter um meio-campo dominante. Além de quem vinha se destacando no futebol europeu, mas que ainda esperava uma sequência com a amarelinha, como Roberto Firmino. Mas o grande nome da camisa 9 era Gabriel Jesus, que empilhou uma sequência brilhante. Mesmo com apenas 20 anos, ele tinha 10 gols e 4 assistências com a camisa amarela. 14 participações em gols em 17 jogos. Bizarro. Eu não vou mentir aqui, mas vou falar baixinho. Eu achava que ele seria o novo Ronaldo Fenômeno. E claro, ainda tinha as grandes estrelas, Neymar e Coutinho, que viviam suas melhores fases. Em 2018, o camisa 10 estava completando a primeira passagem.
jogava absurdo essa no época. PSG. Jogando em alto nível na França, era possível dizer que aquele era o auge do craque. Era. Aos 26 anos, esse era o momento para mostrar a liderança e finalmente conduzir a seleção a um título de Copa do Mundo. Neymar já estava totalmente recuperado de uma lesão sofrida no metatarso em fevereiro de 2018 e que quase deixou de fora da Copa. Uma verdadeira força-tarefa foi feita com o apoio da CBF para deixá-lo à disposição de Tite. Ao seu lado, atuando como um coadjuvante, estava Felipe Coutinho. Craque indiscutível no Liverpool, havia se tornado a maior compra da história do Barcelona. Já estava nas graças da torcida pelas boas atuações nas eliminatórias. O Brasil também contava com Copa jogadores de 2018 também só fez aquele gol na Suíça e mais nada. que se destacavam nos melhores times do mundo. Casemiro e Marcelo, considerados melhores de suas posições, absurdo. e multicampeões no Real Madrid, Absurdo. Thiago Silva e Miranda na zaga, com o jovem Marquinhos surgindo como opção. Nunca gostei. A lista de convocados para a Rússia apostava no equilíbrio entre experiência e juventude. Jogadores que já disputaram Copas e outros que estavam apenas começando a trajetória na seleção. Os goleiros escolhidos foram Alisson, Ederson e Cássio. Nas laterais, Fagner e Danilo, que substituíram Pô, Fagner é maluquice, cara. o lesionado Que Daniel isso? Alves, e Marcelo e Felipe Luiz. Miranda, Marquinhos, Thiago Silva e Jeromel como zagueiros. Inclusive, eu como gremista não Jeromel. gremista, posso cravar aqui pra vocês. Na época, Pedro Jeromel era o melhor Era zagueiro mesmo. de futebol do planeta. No Não, meio campo, planeta não, Casemiro, mas do Brasil Fernandinho, era. Paulinho, Renato Augusto, Fred e Felipe Coutinho. Nas opções para o ataque, William, Neymar, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Tyson. No papel era Nossa. difícil apontar elencos melhores naquela Copa. A Argentina de Messi e Portugal de Cristiano Ronaldo sempre criavam muita expectativa, além das gerações muito fortes de Da França e França, Bélgica. boa. Mesmo assim, Da era Fran- mais da uma Bélgica grande era pica oportunidade mesmo. para o Brasil conquistar o Hexa reto. e chegar ao topo do mundo. Essa geração da Bélgica era absurdo. Lukaku, Fellaini, De Bruyne, tudo no auge. Wirtz, eu acho. Eu acho que é esse cara aí. Depois de 16 anos. Meu irmão, vamos ser sinceros aqui, nós tínhamos um excelente elenco, Tinha mesmo. melhor que o de 2010 e também o de Pô, 2014. com 90% da lista era composta por jogadores do mais alto topo do futebol mundial. Claro, tinha um Fred, um Fagner, um Nossa, Tyson que um pouco isso, inexplicável ali, Absurdo mas mesmo isso aí. assim eram terceiras opções. Só o Fagner teve que jogar, não só jogar, como marcar o Hazard. Mas essa é uma história que eu vou Hazard contar ainda. daqui a pouco. O caminho na fase de grupos começou Nem contra a lembrava. Suíça, que possuía um time interessante, com Sommer no gol, Akanji Bom na goleiro. defesa, Xhaka no meio e Shaqiri no ataque. Shaqiri Com 20 é um bom minutos de jogador jogo, também. Coutinho marca um golaço de Golaço, fora da só área. isso também Um que fez na chute com Copa. curva para a bola morrer no ângulo do goleiro. Olha o gol! Olha o gol! Felipe Coutinho é o nome dele! O empate suíço veio no começo do segundo tempo, com gol de cabeça de Zuber. Contou com uma ajudinha de um Falta. empurrãozinho ali no Miranda. A equipe do Tite jogou bem, teve bastante chances, mas acabou não saindo do empate 1-1. E pela primeira vez, o Brasil não vence sua estreia em Copas desde 1978. Esse também foi o jogo que rolou aquela imagem do Alisson furando um balão. Quanto a Neymar, não necessariamente fez um jogo ruim, mas ali foi o início de uma piada que acompanharia o craque até o Cai-cai. final da competição. A fama de Cai-Cai e as quedas um pouco dramáticas dentro de campo. Mas claro que havia justificativa. Só nessa partida o Neymar sofreu 10 faltas. Pô. O maior número em um Caçado. único jogador desde a Copa de 1998. Mas isso não impediu que as imagens de Neymar rolando no chão virassem meme. Se espalhou pelo mundo e até mesmo nos canais de televisão. O segundo jogo contra a Costa Rica foi ainda mais tenso. isso. A bola parou no travessão e nas defesas do goleiro Navas. O placar só foi aberto nos acréscimos do segundo tempo. Little Couto marcou o primeiro para trazer alívio. Teve esse gol do Coutinho que eu não lembrava não, Coutinho é o mano. nome dele! Os ânimos se acalmaram cara? e Neymar, depois de dar a famosa lambreta, marcou o segundo para garantir o resultado e os 3 pontos. Ao final do jogo, ele Absurdo, desabou Neymar. em campo e começou a chorar. Um flashback do choro do Thiago Silva antes da disputa de pênaltis na Copa de 2014, mas ali Neymar estava tirando um peso Frouxo, enorme Thiago dos ombros. Silva é frouxo. Mas o Brasil seguiu para o terceiro jogo contra a Sérvia. Com 4 pontos, a situação já era um pouco mais confortável, mas uma vitória era necessário para garantir o primeiro lugar do grupo. A seleção brasileira entrou em campo com quase o mesmo time dos 2 primeiros jogos.
Alisson no gol, Thiago Silva e Miranda na zaga, Marcelo na esquerda e Fagner na direita, porque o Danilo estava machucado. O meio-campo composto por Casemiro, Paulinho e Coutinho. No ataque, Neymar, Gabriel Jesus e William. E naquele jogo a seleção fez a melhor atuação da Copa até ali. Coutinho manteve o alto nível e deu assistência para Paulinho marcar, tocando por cima do goleiro. No segundo tempo, Neymar bateu o escanteio e Thiago Silva marcou de cabeça o segundo. O zagueiro foi o melhor do Brasil no jogo. Tirou um gol da Sérvia em cima da linha e ainda brocou dele. Era possível perceber uma evolução do Brasil ao longo dos jogos. O empate morno contra a Suíça, o jogo tenso contra a Costa Rica, mas que foi necessário para trazer alívio e moral. E agora, uma atuação dominante contra a Sérvia. Muitos jogadores se destacavam dentro de campo. Coutinho era o melhor jogador da seleção, participando em gols em todos os jogos. Neymar também fazia uma boa Copa do Mundo, como o líder que deveria ser. Além de Casemiro e Thiago Silva, fundamentais para o elenco. Mas é claro que também havia as decepções. Gabriel Jesus, o centroavante titular, ainda não tinha balançado as redes. Foi quando alguns torcedores e jornalistas passaram a chamar o Tite de paneleiro. Mesmo com o Firmino no banco de reservas, Jesus tinha confiança do treinador e era um dos artilheiros durante o ciclo da Copa. Outro jogador com baixo desempenho até então era o ponta William, que também tinha como sombra no banco de reservas Douglas Costa, que sempre quando entrava no segundo tempo, movimentava o ataque e criava muitas oportunidades. Assim. Nesse cenário, o Brasil passou em primeiro no grupo e chegou até as oitavas de final para enfrentar o México. Olhando para o chaveamento com o olhar da época, é claro, nós caímos no lado mais difícil, com França, Argentina, Uruguai e Portugal. Mas o caminho até a semi não era dos mais temidos. O Brasil enfrentaria o México e nas quartas a Bélgica ou o Japão. Lembrando que a Alemanha, a atual campeã, havia ficado em último no seu grupo, com México, Suécia e Coreia do Sul. Talvez foi essa a maior surpresa dessa Copa. Detalhe para esse confronto entre França e Argentina nas oitavas, e realmente acabou sendo um jogão. 4-3 para os franceses. Bora voltar para Canarinho, oitavas de final. O primeiro tempo contra os mexicanos foi mais equilibrado do que se imaginava. O Brasil criou algumas oportunidades, mas assim como em 2014, parou no goleiro Ochoa. Com ele, cruzamento para trás, olha o gol! Ochoa pegou mais uma. A situação ficou melhor no segundo tempo. Mesmo sendo fortemente marcado o jogo inteiro, Neymar tocou de calcanhar na entrada da área para o William e apareceu quase dentro do gol para receber novamente e empurrar para dentro. Mais um gol de Neymar na Copa e mais uma vez decisivo. Firmino no final também balançou as redes. 2-0 para a seleção e a classificação para enfrentar a Bélgica nas quartas de final. Vai terminar, acabou! Brasil nas quartas de final. A seleção belga que eliminou o Japão nas oitavas após estar perdendo por 2-0. Os belgas foram lá e viraram para 3-2 com direito a gol nos últimos minutos. A euforia da classificação poderia até ser maior, se não fosse uma notícia que impactaria diretamente o Brasil dentro de campo. Casemiro recebeu o terceiro cartão amarelo e ficou suspenso para as quartas. E vamos ainda joga, né? Aí quem entra? Desnecessário. Tal qual 2014, em que o Brasil perdeu um grande jogador para uma decisão por um cartão bobo. Lembrando que a seleção de Felipão perdeu o Thiago Silva para enfrentar a Alemanha. A Bélgica naquele momento era um dos favoritos para conquistar a Copa. Argentina, Portugal e Espanha já eu achava que a Bélgica ia ser campeã dessa Copa. Ficado pelo caminho. E as quartas de final estavam cheias de zebras. Rússia, Suécia e Croácia passaram pelas oitavas e chegaram entre os 8 melhores. Eu não sei vocês, mas eu considerava o Brasil como o grande favorito. Não vou mentir, eu lembro que eu tinha quase certeza que nós seríamos os campeões, porque na época eu sinceramente não acompanhava muito o futebol europeu. Então eu olhava para Bélgica, França, Croácia e pensava, pô, é impossível esses caras ganharem da gente. Eu tinha medo da Espanha porque eu achava que eles tinham um grande time, da Argentina pelo fato de ter o Messi e de Portugal pelo Cristiano. Mas eles caíram nas oitavas, então eu pensei, pô, já era, acabou, ganhamos. Inclusive na época, se juntasse todos os títulos
de Copa das seleções que estavam nas quartas ainda não chegava nos 5 títulos do Brasil. Mal sabia eu que no futebol só ter camisa não adianta. Até porque a famosa geração belga de fato vivia seu auge e começava a justificar a expectativa criada ao longo dos anos. Eram muitos jogadores bons. Fellaini era muito Courtois, bom, mano. Eu gostava muito dele. Lukaku, Hazard e até nomes menos famosos como Fellaini, Vertonghen e Witsel, que jogavam muita bola. Já a seleção brasileira foi a campo com Alisson no gol, Thiago Silva e Miranda na zaga, Marcelo na esquerda, enquanto Fagner na direita tinha a grande tarefa de marcar um dos melhores do mundo na época, Eden Hazard. Cara, isso Tite aí é escolheu Fernandinho como substituto de Casemiro para iniciar o jogo. Cara. E com ele no meio estava Paulinho e Coutinho. No ataque, mesmo com gol nas oitavas, Firmino ficou no banco e Gabriel Jesus começou como titular, ao lado de Neymar e William. Quando a bola começou a rolar, foi o Brasil que teve as melhores chances, quando o placar ainda estava zerado. Em cobrança de escanteio, Thiago Silva errou o tempo de bola e acertou a pelota com o joelho. Até hoje, no silêncio das noites, eu fico me perguntando por que essa bola não entrou. Mano. O desastre começou logo depois. Com 13 minutos do primeiro tempo, aconteceu um apagão do Brasil. Ou melhor, do Fernandinho. Em cobrança de escanteio dos belgas, a bola acerta o Fernandinho e entra pra dentro do gol do Alisson. É o primeiro gol da Bélgica e o início da pior noite da carreira do volante brasileiro. O trio De Bruyne, Lukaku e Hazard seguiu destruindo o Brasil no primeiro tempo. Fagner teve a missão de marcar Hazard e não viu a cor da bola em nenhum momento. A noite de terror do Fernandinho continuou com uma arrancada de Lukaku. Recebeu a bola no meio-campo e o Fernando só observou a corrida do belga, mas não conseguiu nem chegar perto. A bola chegou até De Bruyne, que com um chutaço de fora da área marcou o segundo. Gol da Bélgica! De Bruyne no contra-ataque, a bola puxada, Lukaku, chute cruzado, não deu chance pro Alisson. Esse é um gol extremamente polêmico. Além da falha de Fernandinho, até hoje se discute se o outro goleiro, sem ser o Alisson, conseguiria ou não defender o chute. Indiscutivelmente, um dos melhores goleiros do mundo em 2018, a finalização do De Bruyne foi um míssil, na minha opinião. Pô, chute na veia, a bola sai assim, variando meia altura. Tem goleiro no mundo que pega e não. Defender aquele chute seria praticamente um milagre. No segundo tempo, o Brasil voltou com Douglas Costa, Firmino e Renato Augusto, que marcou de cabeça para diminuir a vantagem dela. Renato Augusto também, bom volante. Olha o gol! O Renato Augusto é o nome dele, brilhou a estrela do Tite! O time como um todo melhorou e criou mais. Só para ter uma ideia, a seleção de Tite teve 27 finalizações contra 9 da Bélgica, mas sempre parava no animal Courtois. Vale ressaltar, aos 10 minutos do segundo tempo, teve um pênalti escandaloso não marcado no Gabriel Jesus, um dos maiores absurdos que já vi em Copa. Depois do gol do Renato, sobrou tempo para 3 lances que ficaram tatuados na mente do povo brasileiro. Esse lance do Coutinho, que ele recebeu do Neymar e chutou para fora, esse chute do Renato Augusto, que ele tem pesadelos até hoje, e claro, essa defesa inacreditável do Courtois no chute do Neymar nos últimos segundos de jogo. Olha isso. 98% dos goleiros não pegaria essa bola. Ponta dos dedos, Courtois tirou. Foi Neymar que bateu bonito. Aí, de forma injusta, na minha concepção, o Brasil acabou sendo eliminado. Pra mim, a Bélgica era o melhor time de individual, de tipo, jogador estar bem individualmente. Todos ali estavam no auge nessa época. Fellaini no auge, Lukaku no auge, Hazard no auge, Courtois no auge, De Bruyne no auge, todo mundo no auge. Infelizmente, o futebol não tem nada de justo. Foi o fim para a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia de 2018. A seleção do Tite não conseguiu se provar diante dos grandes palcos. Perdeu o único jogo que não poderia perder. Sim. Mesmo com um desempenho quase perfeito nas eliminatórias e nos amistosos, passamos o carro. Em Copa, a situação é diferente. Faltou algo a mais para aquela seleção, que nem com jogadores em grande fase foi possível extrair. Um camisa 9 que foi muito mal também contribuiu para a queda precoce. Desde 1974, o centroavante da seleção não terminava uma Copa sem marcar gols. Gabriel Jesus agora faz parte dessa estatística.
A eliminação do Brasil não foi como em 2014, com humilhação, vexame e crueldade. Nesse sentido, foi mais parecido com 2010. Um dia ruim de um jogador e uma geração muito talentosa sem a capacidade de atingir seu potencial máximo. Ao final daquela Copa, o título ficou com a França, que acabou eliminando o Uruguai, a Bélgica e a Croácia na final. Um elenco cheio de talentos, com Pogba, Kanté e... Pô, eu falei que a Croácia era o melhor, individualmente era a melhor seleção, mas olha essa também. no auge e Mbappé já começando Geral a disputar. no auge. Sem dúvidas um título muito merecido. Mas assim como tantas outras vezes, o gostinho que fica é que poderia ser o Brasil mais uma vez no topo do mundo. Já que eu citei a Copa de 2014 aqui, se gostou desse vídeo, vale a pena assistir esse aqui, hein? Como o Brasil sofreu o maior vexame da história. Nesse vídeo eu conto. É, filho. Só sofrimento. Mas esse ano o Hexa vem, filho. Vambora.